Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte, que é o estudo da obra Nosso Lar. Estamos estudando capítulo a capítulo. Hoje estudaremos o capítulo intitulado Culto Familiar e é o capítulo número 48. No capítulo precedente foi um capítulo muito emocionante, que é o capítulo intitulado A Volta de Laura, que é a Dona Laura, que foi a grande instrutora dos primeiros dias, dos primeiros tempos de André Luiz lá na colônia Nosso Lar, e ela estava preparando-se para reencarnar ao lado do marido Ricardo, que já se encontrava encarnado. E a Dona Laura teve um diálogo com um benfeitor espiritual, e esse benfeitor espiritual a estimulou a superar as suas hesitações, as suas indecisões, no capítulo precedente que estudamos na semana passada. E agora ficou estabelecido também no capítulo anterior que o Ricardo, que foi o marido da Dona Laura e que seria novamente na próxima encarnação que estava sendo preparada, o Ricardo, ficou estabelecido no capítulo anterior que o Ricardo seria, vamos dizer assim, desdobrado em espírito. Apesar dele se encontrar na infância, ele seria levado em espírito para a colônia Nosso Lar e para servir como um ponto de apoio, um estímulo, um incentivo para a reencarnação da Dona Laura, que se aproximava. De acordo com a Dona Laura, faltavam 2 dias e esse culto familiar seria praticamente a véspera da reencarnação da Dona Laura. Muito bem. Então, o capítulo assim inicia. Talvez que a praticantes do Espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Então, teve a reunião na casa do Lísias, lá na colônia Nosso Lar, e o André Luiz, ele está se referindo que o encontro foi um encontro fraterno, um encontro de comunhão de almas para despedida da Dona Laura. Aos meus olhos, porém, continua o André, o quadro era inédito e interessante. Todos nos recordamos que ele se dizia católico, mas não era católico praticante. Ele não tinha o hábito de se reunir, de estudar o Evangelho ou de fazer esse culto que ele vai descrever. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Olha o conceito do minimalista sendo introduzido aí, né? A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12 diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho, idêntico aos nossos alto-falantes. Então, ele está descrevendo como que ocorria lá na matéria quintessenciada lá da colônia Nosso Lar,
que é uma colônia que se encontra numa outra dimensão, uma colônia que se encontra acima das nuvens, na região da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E, evidentemente, que é uma cidade que se encontra no plano espiritual mais elevado, e ele está descrevendo como que seria, como que se daria a aparição, vamos dizer assim, do marido da Dona Laura. Então, a distância de 4 metros, tal, aí tinha os fios, né, que pareciam os alto-falantes. Pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Já pensou, né? Bailavam indagações no cérebro, né? Olha, bem poético. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Então, na sala tinha alguns grupos, e esses grupos estabeleciam conversas edificantes. Quem conviveu com o Chico diz que nas suas conversações, mesmo quando ele contava piada, que eram piadas respeitosas, piadas que não se fazia bullying, não se fazia nada disso. E também eram conversações em que não fazia parte, por exemplo, falar mal da vida dos outros. Então, nem tinha clima para isso, né? Nós muitas vezes nos reunimos e nós temos uma dificuldade enorme, né, para nos conter e não fazer comentários, observações menos edificantes, vamos dizer assim. Mas lá nesse grupo, o André descreve que havia conversações fraternas. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez rogado e esclareceu: estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação. A ordem da comunicação é do Ministério da Comunicação, por isso que está em letra maiúscula. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Então, na infância, a ligação do espírito com o corpo, ela não é tão intensa. Então, como esse encontro vai se dar na infância, o Ricardo não vai ter tanta dificuldade de se desprender. Por isso que é muito comum as crianças terem, né, fenômenos visões, mesmo mediúnicos, na infância. Ainda não está realmente, ainda não está completo, né? Porque a gente vê, até minhas filhas, elas sonham muito à noite, falam muito, às vezes levantam. Filhas assim, ela tem consciente, mas tem muito. E eu vejo muitas crianças, minha sobrinha, novas, que tem esses fenômenos, que ainda está em transição, né? Luísa também? Desde pequenininha. Anda pela casa, fala com a gente. Ela anda também? Anda. Sério? E no dia seguinte não lembra de nada. Não lembra? Ainda continua? É engraçado que ela usa óculos, ainda continua, está diminuindo, né? Ela vai fazer 12 anos agora em agosto, em setembro, mas ela usa óculos, e gozado que quando ela acorda nessas ela sai andando de olho aberto e não esbarra em nada. Não tropica? Não tropica. Eu também, eu falava muito, andava, caminhava quando era criança, aí deixei de fazer isso. Mas a minha mãe falava, nossa, ficava até assustada, mas era quase toda noite. Falar quase toda noite, andar de vez em quando. Credo, vocês já passaram por avaliação psiquiátrica já? Muito bom. Lógico que é brincadeira.
Estamos prontos. Contudo, diz o Nicolas, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase de infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas virá ele até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra, ficam presos ao solo da terra. Como os pombos-correio que vivem, por vezes, longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por lá entre dois mundos. Olha só que interessante, né? Entre dois mundos. O Chico Xavier, ele demonstrou bem isso, né? Que ele viveu entre dois mundos o tempo todo, né? Ele chegava, como você citou, né? Uma passagem que até duvidasse, você está encarnado, né? Ah, sim, no final da existência dele. Ele ficava em dúvida. Minha filha, me desculpe, você está encarnada ou desencarnada? O Divaldo também tem tido isso, né? E já tinha anteriormente, né? Ele trabalhava numa loja, quando jovem, numa loja de tecidos, e tinha alguns espíritos que se aproximavam da loja e ele achava que era pessoa encarnada. Aí ele apresentava os tecidos, tal, né? Aí as outras pessoas da loja, você imagina a cena, né? As outras pessoas olhavam e falavam que o Divaldo não era bom da cabeça, né? Como que pode, né? Um cara que fez o que ele fez, né? Falar que não é bom da cabeça, né? E nós, então... Né? Aliás, o filme dele vai estrear agora, no final de agosto. Hoje é dia 2, 9, 16, 23, 30. Acho que vai ser dia 29 de agosto, uma quinta-feira. Dá uma checadinha aí, o Guilherme, que eu acho que vale a pena, viu? A gente até comentar, né, nos próximos programas. É isso? Achou? 12 de setembro? Então, eu havia guardado essa data, 29 de agosto. Eles devem ter mudado para 12 de setembro. 12 de setembro. Beleza. Bom, então, o Nicolas explica que tem espíritos que não estão tão presos à Terra e eles vivem entre dois mundos. E indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmara que Nolo apresentará. Então, aquele globo que o André Luiz descreveu, é ali que o Ricardo vai aparecer. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Nesse instante, foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando-me o olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa: somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na terra. Naturalmente a casa descansa, os pais dormem e ele, em a nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Então, quer dizer, bem no meio do período de sono, porque naquela época as crianças iam dormir cedo, né? Não tinha esse negócio de dormir 10 da noite, 11 da noite, imagina. Então iam dormir 7, 8 da noite no máximo, né? Talvez até mais cedo. E meia-noite, porque iam acordar às 6 da manhã, 7 da manhã. Então, como é criança, né? Eu tô supondo que seja 5 anos, 6 anos, 7 anos.
Então, meia-noite, vamos dizer assim, é bem a metade do caminho, né? Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Então, aquilo que lá na reunião mediúnica o doutrinador sempre fala, vamos elevar os pensamentos, né? Vamos pensar coisas edificantes. Fez-se grande quietude e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Olha só que interessante, né? Depois que está tudo preparado, eles têm tanta convicção do êxito desse fenômeno, que quando está tudo preparado, aí eles enviam a mensagem de amor. Essa mensagem vai resgatar o espírito e levá-lo diante dos amigos que estão lá na sala da casa da Dona Laura, lá na colônia Nosso Lar. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram respectivamente do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia, e a música elevou-se cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Então, quer dizer, ele é muito bonito e ele diz que ele tem dificuldade de traduzir para o sentimento de nós que estamos aqui no nosso planetinha. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Olha o esquecimento aí que você falou, João. Na estrada de sombras do esquecimento, não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Você vê que tudo tem a rima, né? Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Vem a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar.
Nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Que coisa maravilhosa, né? Isso porque os filhos estão chamando o Pai encarnado para ser levado lá nesse encontro, lá na casa da Dona Laura. Às derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitoso acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida, e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase à despedida: ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Olha só que interessante, né? A filha vai lá e pede para ele dizer o que eles poderiam contribuir para que eles fossem úteis. E o pai, já espiritualizado, ainda mesmo encarnado, mas na infância, ele pede para que ele nunca disponha de facilidades na terra. E é justamente o que nós, né, pedimos ao contrário, né? Multiplicamos por menos um, né? Nós mais almejamos, né? Mais almejamos facilidades. É aquela famosa lei do mínimo esforço, né? Que é muito irmã da lei de Gerson, né? Muito parecida.
Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amável: André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Olha só o tanto, ele esperou praticamente um livro inteiro, né? Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Ele estava tão ligado já no trabalho das câmaras de retificação. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe 1 semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. 1 ano de cooperação, ele já estava lá, amadurecendo, convivendo com dores muito maiores do que as dele. Possuído de júbilo intenso, agradeci, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Sensacional. O capítulo diz por si, né? A gente não tem muito o que comentar. O que eu estava pensando no decorrer aí da descrição é que esse encontro do Ricardo, que foi levado, né, do planeta Terra, vamos dizer que ele subiu, né, as esferas espirituais, e a colônia Nosso Lar nem é tão elevada assim, né, porque é uma colônia de refazimento que se encontra no umbral, lá no meio do umbral, mas é uma colônia, vamos dizer assim, mais respirável, né, uma situação mais favorável. E a impressão que dá é como se fosse, por exemplo, nós temos aqui os fenômenos de materialização, né? Se você pegar lá, tem aquele Peixotinho, que foi um médium de materialização, tem uma outra médium paraense que foi muito famosa e que materializou a filha do Frederico Figner, que é o mesmo irmão Jacó da obra Voltei, psicografada pelo Chico. É o mesmo Frederico Figner, que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira e que se tornou espírita após esse encontro de materialização lá no Pará. Lá no Pará, que essa médium, que eu não me recordo o nome, ela se materializou na filha dele, né? Ela doou o ectoplasma necessário e a filha se materializou. A filha já desencarnada, foi uma morte muito dolorosa para o pai, Frederico Figner. Esse Frederico Figner foi um empresário muito bem sucedido na época. Ele era dono da RCA, o EMI Odeon, isso mesmo. E também ele é que trouxe o gramofone para o Brasil. E o cara, ele era muito, a riqueza material dele era muito extensa, a tal ponto
que num determinado momento ele conhece o Chico Xavier antes de desencarnar. E ele pergunta para o Chico quanto que ele gasta nas suas atividades, né? Quanto que ele precisa para as suas atividades mensais. Aí o Chico desconversou e ele falou que ele tinha algumas tarefas, né, a cumprir. E aí o Frederico discretamente fez um determinado cálculo e na herança dele, após a desencarnação, ele deixa no testamento uma grana vultosa para ele. Um cheque enorme pro Chico. E esse cheque, a filha do Frederico Figner, a filha que estava encarnada, não a desencarnada, evidente, porque ele teve outras filhas, né? Não sei se teve filho, mas teve outras filhas. Aí essa filha mandou o cheque para ele, mandou pelo correio. Olha só, já pensou, Guilherme, mandar um cheque pelo correio? Naquela época, anos 30, 40, né, alguma coisa assim. Aí o Chico devolveu o cheque. Ele olhou para o cheque e falou: o que esse cheque está querendo de mim? Fôssemos nós, o que nós faríamos? Oba! Tá resolvido meus problemas, né? Meus problemas. Aí ele pegou o cheque e devolveu. Aí a filha tornou a enviar de volta. Aí ele tornou a devolver. Aí na terceira vez, eles chegaram num acordo. O Chico doou o cheque para a Federação Espírita Brasileira. E a Federação Espírita modernizou o parque gráfico e tornou-se independente para poder produzir e editar as obras que em sua maioria foram psicografadas pelo próprio Chico. Olha o caminho, né, que os espíritos fazem para viabilizar, né, a divulgação da doutrina, né, dessas obras tão importantes, né, que o Chico psicografou, tal, quanta coisa maravilhosa. Para a humanidade. Para a humanidade. E olha, né, olha a volta que a coisa dá lá até o dinheiro chegar onde é necessário. É muito impressionante, né, Guilherme? E a própria obra Voltei, do Figner, ele conta, não vou saber exatamente as palavras, mas ele conta mais ou menos que quando chegou no plano espiritual, até por ter dado tanto dinheiro para o espiritismo e ser um apoiador financeiro também, né, do espiritismo, que ele imaginava que fosse ter um tratamento diferenciado, de tapete vermelho e tudo mais, e quando chegou lá não era nada disso, né? Trombetas. Então ele... E ele foi recebido pelo Bezerra, hein? Pelo Bezerra de Menezes. E ele veio no livro justamente alertar as pessoas de que o caminho não é esse, né? Embora ele tenha sido recebido pelo próprio Bezerra, para ele se encontrar com a filha que se encontrava em esferas mais elevadas, ele teve que aprender a volitar. E ele não tinha elevação espiritual para conseguir isso. Para volitar, hein? Que é uma das coisas mais simples lá, para, vamos dizer assim, como propriedade, entre aspas, do espírito, né? E aí ele começa a aprender a fazer a desenvolver essas propriedades, essas atividades, para finalmente chegar lá vamos dizer assim, nesse mesmo plano, né? Tem talvez você vai lembrar, Marcelo, também você pode citar, parece que Chico pergunta pro Emmanuel, né, se ele estará esperando ele lá na espiritualidade. E o Emmanuel falou: não, eu tenho meus compromissos, eu tenho que fazer, coisa assim, né? Você não vai ter um tratamento. Tem uns diálogos nesse sentido. Ele era um pouco ríspido nesse sentido, né? De dar algumas lições. Né? O Emmanuel, ele exemplificou o tempo todo o famoso disciplina. Sim, exatamente. Né? Ele não deu moleza pro Chico. Ele não vai ter privilégio nenhum, né? Assim, nesse sentido, né? Não vou estar lá te esperando de braços abertos. Poderia até, mas o Emmanuel só quis dar mais uma lição. Talvez ele até tivesse realmente lá. Não, ele tinha encarnado já, né? Sim. Tinha encarnado. E ele já está reencarnado, né? O Emmanuel, segundo o próprio Chico.
Na época que ele desencarnou, que o Chico desencarnou, o Emmanuel estava encarnado, porque tem uma passagem... Já fazia 2 anos. Tem um texto muito interessante lá que fala o desencarne do Chico visto pelo plano espiritual, né? Vocês já leram esse texto? Assim? É belíssimo esse texto, eu vi. Nossa, você tem que ler, quem for ler isso aí tem que ler. Tem que pegar o lenço primeiro. Tem que ler assim no local, assim, bem escondido, porque eu chorava, eu soluçava de chorar, muito emocionante. Perder o fôlego mesmo, impressionante. É muito emocionante, o desencarne do Chico Xavier, visto pelo plano espiritual, é sensacional. O Chico foi recebido, como o Jorge, foi recebido pelo próprio Mestre. Pelo próprio Cristo, E a descrição que é feita, assim, é muito emocionante, cara. A luz que é direcionada. Não, que a luz se transforma. E as pessoas assumem formas humanas para que a gente possa entender o que é. Quer dizer, é uma linguagem tão poética, tão sublime. Cara, eu chorava assim, eu soluçava lá, eu li. A minha mulher chegou no quarto e falou: o que aconteceu? O que você tem? Eu falei: não, só estou lendo um texto aqui muito emocionante. É muito impressionante. Muito bom. Eu tenho na internet, não sei se é verdade e tal, mas uma câmera que estava ligada no hospital onde o Chico estava internado, né? Que no momento do desencarne teve um facho de luz na janela. Você chegou a ver isso? Não, quando ele estava internado, né? Mas não sei se foi quando ele estava internado. Teve uma reportagem famosa da Globo. Não era nem o momento do desencarne, era o momento que ele estava internado. Ele estava internado. Tá. Eu não me lembro se foi algumas semanas ou alguns meses antes da desencarnação dele. Captou-se essa imagem. Tem lá. Foi uma reportagem no Fantástico e tal. E o Fantástico entrevistou lá o especialista em trajetória de luz e tal. E eles viram que se fosse uma luz normal, a trajetória seria outra, entendeu? Então realmente houve, vamos dizer assim, uma materialização de uma luz espiritual, vamos dizer assim. Interessante, né? Então, mas o que eu quis dizer é que eu contei a história do Frederico Figner porque eu me lembrei do fato da materialização, né, da filha, aquela história toda. E esse encontro do Ricardo, a sensação que me dá é como se fosse uma materialização, só que ao inverso, né? Uma materialização lá no plano espiritual. Você vê que uma coloração acinzentada, né? Querendo dizer que as vibrações que vêm do planeta Terra são vibrações espessas, pesadas, ficam meio isoladas nesse globo, né? Por que ficam isoladas nesse globo? Eu não sei se, vamos dizer assim, que é para não contaminar. Contaminar, eu não estou falando de contaminar no sentido de doença, né? Mas no sentido de que essas vibrações não se misturem com as emoções. Ele fala ali, né? Que para filtrar as emoções, né? Filtrar as emoções, né? Você vê que a impressão que dá é que ele ficou isolado, né? Ele foi visto, mas ficou isolado. Interessante. Protegido, né? Porque isolado nesse sentido. Nesse sentido, porque assim, ele tá encarnado, né? O negócio dele, até uma dúvida que eu tinha, que eu não me lembrava, qual seria a forma, né? Vamos dizer que ele ia se apresentar, mas ele se apresentou na forma do pai, como adulto mesmo, né? Porque ele estava como criança encarnado, né? Interessante isso, né? Como adulto, ele não se manifestou como criança, né? Interessante demais, né? Agora, Marcelão, você vê que os programas que fazemos, os temas do nosso lar parece tudo a ver com o tema da semana. É impressionante, né? É impressionante. A capacidade do Evangelho é demais, né? Nós estamos falando de reencarnação, né, que Jesus diz. Exato, né? exato. E aqui estamos próximos a uma nós apenas seguimos o tema semanal do Evangelho da casa que frequentamos. Sempre tem uma ligação do tema do Evangelho com o capítulo do nosso lar. Impressionante. Impressionante, isso é lindo, né? Isso não é nada por acaso. Giovanni, você gostaria de emitir algum comentário? Fica à vontade aí. Eu acho, assim, igual você falou, como tem sempre a ver, né?
que na realidade, assim, se a gente pegar o Evangelho, né, Jesus, essas obras do Chico, o André Luiz e tal, são todas variações sobre o mesmo tema, né, que é o amor. Se você, assim, em cada uma dessas, cada um dos capítulos do Nosso Lar, né, você pode ver que é um prisma do amor. Aquele, por exemplo, da Narcisa, quando recebe as pessoas, o próprio amor quando ela aquela senhora que tenta entrar, né, no nosso lar, mas amorosamente. Sim. Ela diz para ela que ela não pode entrar, porque senão ela ia perturbar. Mas ela foi tratada amorosamente. Foi tratada amorosamente. Então, assim, são diversos aspectos, né, diversas visões do amor, né? Então, assim, Jesus, o Evangelho, toda essa quantidade enorme de informações trazidas por André Luiz são variações sobre o mesmo tema, que é o amor. É ou não é? Não, assim, é verdade. Mas assim, por exemplo, nós estamos falando de reencarnação, está se preparando para a reencarnação no capítulo que fala da reencarnação. Como teve um capítulo do perdão, nós estávamos falando sobre o perdão, e assim, sempre tem um assunto, evidente que o amor é o central, o âmago central de todas as obras aqui, né? Mas assim, sempre tem uma ligação com o tema da semana do Evangelho, com o tema da semana do Nosso Lar. Sempre tem um linkzinho ali pequeno. Sem dúvida. Do tema. Não, eu entendi. É o 49. Entendi, eu concordo. A hospedaria é grande, há muitas moradas na casa de meu pai. A hospedaria é grande porque tem muitos habitantes. Tem muito cliente. E muitos habitantes com muitas vidas. E muitos habitantes com muitas vidas, muitos habitantes que ainda não tiveram a evolução necessária. Tem muito sofrimento. Como tem muito sofrimento, esses espíritos se caracterizam pelas aflições. Então, bem-aventurados os aflitos. E o capítulo 6º é o Cristo Consolador. Porque como tem muitos aflitos, precisa de muito consolo. Então, quer dizer, tem toda um encadeamento, né, dos capítulos que o Kardec fez, né? Desculpa aí, você ia fazer algum comentário? Não, eu concordo, eu entendi, Marcão, o que você falou, eu concordo, é impressionante realmente como é a ligação, mas aí é a hora que a gente começa a pensar, né, nessas variações sobre o mesmo tema, né? Mas você tem razão, eu concordo plenamente contigo aí, mas assim, na hora que você para pensar, por exemplo, a questão dos aflitos, né, é uma forma, né, é um modo de abordar a questão do amor. A questão do Cristo Consolador é uma outra forma de abordar o assunto do amor. Então, assim, é muito impressionante. Eu não me canso de ficar impressionado com essa obra maravilhosa. Sem dúvida. E o capítulo 49 é o próximo capítulo, né, da obra Nosso Lar, intitulado Regressando à Casa, quando ele finalmente vai visitar os familiares. E depois o capítulo 50, que é o capítulo Cidadão de Nosso Lar, que é a apoteose, né? E aí o capítulo 49 é quando, como diz nosso amigo Marcelo, quando a coisa pega. Ali, sem dúvida. Não percam. Ali a coisa pega, não percam. Bem, amigos, para nós foi uma honra participarmos de mais esse encontro e nós desejamos que essas reflexões, sobretudo as reflexões que partem do Evangelho do Mestre e da contribuição desse nosso irmão admirável chamado André Luiz, com a sua contribuição inestimável das suas obras, que possam igualmente contribuir para a nossa evolução, para a nossa caminhada ser, vamos dizer assim, mais florida, ser uma caminhada mais leve, mas ao mesmo tempo mais solidificada na busca do conhecimento e na aquisição das virtudes morais. Boa noite, Giovanni, suas despedidas. Boa noite, amigos. Até a próxima. Boa noite. Foi ótimo estar aqui e vai ter uma próxima vez.
Muito bem, Giovanni. Boa noite, amigos queridos. Eu queria aproveitar e agradecer a Deus aí pela bendita oportunidade de estar aqui com espíritos amigos aqui e pedir a Deus, né, que todos nós, todos os ouvintes possamos ter uma semana com muita paz, muito amor, né, muita serenidade, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Também uma satisfação muito grande estar aqui novamente com vocês. Giovanni, volte sempre, né? É bem-vindo, venha mais, né? Participe mais aqui com a gente, que é muito bom. E um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço aos nossos amigos que não puderam comparecer hoje, mas o Fabinho, no outro lado do planeta. E Fauzi, Bruno Eustáquio, Fauzi, Bruno, enfim, a todos. Bruno Piloto, Adriana. Os nossos amigos, amigas que estão nos ouvindo. Fiquem com Deus até a semana que vem. Luciana, Maria Fernanda. Boa noite a todos. Se Deus quiser mesmo, até porque então, entramos em agosto, né? Então é agosto de Deus, né? Então ele quererá. Então até sexta-feira que vem e bom fim de semana para todos aí.